Por volta do ano de 2010, houve uma questionável aproximação entre Reverendo Moon e o Bispo Manuel Ferreira, presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Brasil. O pai de Abner Ferreira, que estava no Vaticano no encontro de líderes religiosos. Reverendo Moon, que é o fundador da Igreja da Unificação, também conhecida como Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. A mesma temática que estava lá no Vaticano, unindo as religiões. Reverendo Moon, que se diz alguém que veio terminar a obra de Cristo, dentro de uma doutrina muito confusa. Mas observem bem que tudo isso tem a ver com a única temática, a união das religiões no mundo. Quero agradecer também o privilégio de poder estar aqui, compartilhar da visão do reverendo Dr. Moon. Sou o pastor Manuel Ferreira, presidente das Assembleias de Deus do Brasil e membro do Congresso Nacional Brasileiro. Estou aqui para participar deste momento histórico da vida da Igreja aqui na Coreia. A minha palavra de gratidão ao reverendo Dr. Moon. Quero também agradecer o privilégio de poder participar do momento solene, especial como este. Muito obrigado. Obrigado por este momento especial. Que as mais escolhidas e selecionadas bênçãos de Deus possam repousar sobre todas as vidas. Que Deus abençoe de uma forma muito especial a todos vocês. Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, e eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo o seguinte: eu sempre falo que esse canal foi criado para revelar os bastidores do mundo. E o que eu vou trazer hoje aqui é mais um dos fatos que acontecem nos bastidores do mundo e que a gente, às vezes, quando fica sabendo, na verdade nós já estamos cumprindo uma agenda que foi elaborada, que foi feita nos bastidores do mundo. O tema que eu vou tratar aqui hoje é muito importante, é muito sério, é muito complexo. Eu quero te pedir que você, antes de me julgar, que você assista o conteúdo desse vídeo e depois você tire as suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas eu estou aqui para denunciar uma agenda que está sendo construída e que ela está muito avançada e que a gente ingenuamente vai aceitando, acreditando naquilo que eles dizem para nós. Bom, eu estou me referindo aqui à visita, à ida do bispo Abner Ferreira até o Vaticano. Ele teve um encontro com o Papa para tratar de assuntos climáticos, para tratar de uma pauta ambientalista. O bispo Abner Ferreira, na verdade, ele é o segundo vice-presidente da CONAMAD, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Mas eu quero mostrar para você neste vídeo que existe algo por trás dessa agenda, que na verdade essa agenda não é para tratar de questões ambientalistas. Assista o vídeo e você vai entender. Eu acho que se faz necessário afirmar aqui o seguinte, que a liderança da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira pelo menos, ela já aderiu a um movimento ecumênico mundial. É bom a gente lembrar que por volta do ano de 2010, o bispo Manuel Ferreira, pai do Abner Ferreira e presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, ele teve uma grande aproximação com o reverendo Moon, que é o fundador da Igreja da Unificação. Inclusive, ele esteve lá
na Coreia, na igreja do Reverendo Moon, e ele participou de uma cerimônia de um casamento coletivo, que é um casamento místico, e eu vou explicar para você o que significa isso. Então, este ministério, ele já aderiu a esse movimento ecumênico. E aí, nesse vídeo, eu quero que você entenda que ligação existe entre a visita do Abner lá no Vaticano, com a situação do Manuel Ferreira, com o Reverendo Moon, a Igreja da Unificação e um projeto da ONU. É isso que eu vou deixar claro aqui nesse vídeo. Eu vou falar para você de uma figura muito importante da ONU, que é o Robert Miller. Este homem que foi um dos maiores mentores do movimento conhecido como Movimento da Nova Era. Esse movimento que está trazendo para o Ocidente uma religiosidade esotérica. E, na verdade, esse movimento visa destruir o cristianismo, ou talvez seja até melhor dizer, destruir o Ocidente, destruindo primeiro o cristianismo. Por quê? Porque o Ocidente ele tem toda a sua base cultural fundamentada na religião cristã. Bom, eu preciso te pedir, divulga esse canal, se inscreva, repasse esse vídeo para os seus amigos, para os cristãos que você conhece, para os membros da Assembleia de Deus, para todos aqueles que você acha que seja importante conhecer isso que eu estou falando. E se você quiser contribuir com esse canal, eu vou deixar aqui o meu Pix, qualquer contribuição será muito bem-vinda. Para a gente entender tudo isso, é importante ressaltar aqui em rápidas palavras o seguinte: existem 3 eixos principais pelos quais a ONU está unificando a humanidade para um governo global. A ONU trabalha principalmente, são vários os aspectos, mas ela trabalha principalmente dentro de 3 aspectos, ou 3 eixos, como eu chamo, que é o eixo religioso, o eixo econômico e o eixo ambientalista. O meu próximo vídeo vai ser sobre a religiosidade da ONU, então não vou falar sobre isso hoje. O terceiro vídeo vai ser sobre de que forma o aspecto ambientalista ele tem a ver com essa ideia do governo global. Mas só para a gente ter uma ideia, para compreender o que o Abner Ferreira foi fazer lá, eu vou te falar aqui o seguinte: a pauta ambientalista ela foi incluída nessa ideia de governo global. Por quê? Porque é um tema que interessa a todos nós. É um tema que importa a toda a humanidade, a todo aquele que vive no planeta. Então eles conseguiram criar um tema que atrai toda a humanidade para ele. Então, aqui há 2 pontos interessantes que eu coloquei aqui nesse slide. Primeiro é que ele servirá para o controle do indivíduo. De que forma? Ora, se o planeta está na iminência de que não haja mais condições de ter vida, porque a camada de ozônio está sendo destruída, porque há um superaquecimento global, porque na verdade existem efeitos aí gravíssimos da destruição causado pela destruição do planeta. Isso quer dizer o quê? Que o homem é uma ameaça. Ora, se o ser humano é uma ameaça para o planeta, significa que o ser humano precisa de controle. Significa dizer que a Terra está muito povoada. É necessário, quem sabe, que diminua a população da Terra, e isso é um tema que nós ainda vamos abordar, porque existe sim essas ideias. Mas o outro ponto que existe é uma questão esotérica. Porque a ONU, dentro da ONU, a liderança da ONU, na verdade a liderança globalista do mundo, todos eles são adeptos de uma religiosidade esotérica. E no ponto de vista deles, a Terra, na verdade, é a nossa grande mãe. A Terra é aquela geradora de vida. A Terra é aquela que nos gerou. A Terra é aquela que doa a vida. A Terra é representada pela mãe Gaia, pela deusa Gaia. Então, o que acontece? A Terra é essa deusa. A Terra é essa entidade que tem vida em si mesmo e que, na verdade, ela é a geradora de vida. Ela representa a fertilidade. Tudo isso está incluído nesse pensamento que para nós chega apenas como um pensamento ambientalista. Hoje eu quero me deter apenas na ligação entre a Assembleia de Deus, o Reverendo Moon e a Igreja da Unificação e a ONU. Então vamos lá. Só para você ter uma ideia de como realmente o Ministério de Madureira ele aderiu a um movimento ecumênico, se você entrar no site, dessa entidade aqui, ligada à Arquidiocese Católica do Rio de Janeiro,
Qual é o site que eu estou falando? Da Missão Somos Um. É um site católico da Arquidiocese do Rio de Janeiro e você vai ver que, como um dos seus parceiros, está aqui a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Também você vai encontrar a editora Betel. E aí, tanto que você vai ver que aqui, ó, nessa conferência internacional que aconteceu agora em setembro, você vai ver que um dos participantes, um dos conferencistas é o Bispo Abner Ferreira. Se você for no histórico dessa entidade, você vai ver aqui embaixo, eu até frisei aqui em vermelho, o seguinte, olha, nessa esteira, contamos igualmente com o pastoreio de outros bispos auxiliares de nossa arquidiocese, especialmente aqueles responsáveis pelo diálogo ecumênico no mencionado território. Aí ele vai citar o nome de alguns bispos e por fim ele cita o último bispo aqui, e aí ele vai dizer, olha, animador em azul, Comissão de Diálogo Econômico e Interreligioso na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ou seja, essa Comissão do Diálogo Ecumênico e Interreligioso está ligada ao Vaticano, porque lá eles também têm uma comissão para tratar desses assuntos. E a Assembleia de Deus faz parte deste grupo, dessa missão Somos Um. E aqui dentro existem igrejas que defendem pautas que não têm nada a ver com o cristianismo. Pautas que são totalmente progressistas, que defendem aquilo que inclusive é totalmente contrário à Bíblia Sagrada. Aí fica aqui a grande pergunta, você que é do Ministério de Madureira, você assembleano, você foi consultado? Você foi questionado? Você foi perguntado se você apoia? Se o dinheiro que você dá e investe na igreja, se você realmente concorda que a igreja se alia a um movimento ecumênico? Gente, eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, eu tenho amigos católicos, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos ateus. A questão não é se aproximar de igrejas ou religiões, a questão é a agenda que está por trás disso aqui, é o que envolve isso aqui que a gente não sabe. É a destruição do cristianismo de uma forma muito bonita, com palavras muito bonitas. Você vai entender isso. Vamos lá. Todo mundo lembra da aproximação que teve o Reverendo Moon com o Bispo Manuel Ferreira aqui no Brasil. É importante a gente saber o que estava por trás desta aproximação dessas duas igrejas, a Assembleia de Deus de Madureira e a Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Vamos lá. Primeiro, o que é a Igreja da Unificação? Foi uma igreja fundada pelo Reverendo Moon. E veja o nome, Igreja da Unificação. Ela também é conhecida como Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Veja, Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. E o que defende a Igreja da Unificação? Segundo o Reverendo Moon, o mundo alcançaria a paz através das famílias. Mas não é exatamente o que você pensa, não. Olha o que ele entendia. Ele entendia que Deus tinha o ideal para que o mundo vivesse em paz, para que o reino de Deus fosse estabelecido através da primeira família, que era quem? Adão e Eva. Mas segundo o Reverendo Moon, Adão pecou, Eva pecou. E aí, eles que deveriam ser os verdadeiros pais da humanidade, guarde essa expressão, verdadeiros pais. Eles que deveriam ser os verdadeiros pais da humanidade, eles pecaram. Logo, eles se tornaram então falsos pais, porque viviam num falso amor, num falso relacionamento e por aí vai. E por causa do pecado deles, houve uma divisão entre Caim e Abel. E essa divisão foi se estendendo por toda a humanidade. É curioso que ele vai dizer que isso foi refletido na divisão entre Esaú e Jacó, na divisão entre os judeus que aceitaram a Cristo e Israel que não aceitou. Ele vai dizer dos dois ladrões da cruz. Ele vai falar, inclusive, que o islamismo e o cristianismo teve essa divisão. Ele cita, inclusive, sobre a Segunda Guerra Mundial, a divisão entre os países aliados, ali liderado pelos Estados Unidos, e os países do eixo, liderado pelos alemães nazistas. Ou seja, o mundo se dividiu e, na verdade, tudo começou lá com Adão e Eva, depois com Caim e Abel. Mas o que acontece? Então, Deus tinha que ter alguém para restaurar esse mundo e unificar e trazer a paz mundial. Então, segundo o Reverendo Moon, toda essa divisão que aconteceu de religiões e de povos, ela seria resolvida de que forma? Através de Jesus Cristo. Segundo ele, Jesus Cristo viria à Terra, ele iria se casar, e então ele seria o verdadeiro pai, a sua esposa, a verdadeira mãe,
E aí os dois juntos seriam os verdadeiros pais da humanidade, restaurando aquilo que foi quebrado por Eva. Aquele ideal de Deus que era para ter sido exercido por Adão e Eva, a primeira família, esse ideal seria então restaurado através da família de Jesus Cristo. Só que Jesus falhou por culpa de João Batista. Por quê? Porque João Batista, primeiro, ele negou que era Elias. Ora, a Bíblia diz que João Batista viria no espírito e poder de Elias. Segundo o reverendo Moon, quando João Batista nega que era Elias, que seria Elias, então ele está causando um problema. Outra coisa é que João Batista também, ele num dado momento, ele questionou se Jesus Cristo era realmente o verdadeiro Messias. Então, segundo ele, João Batista, ele atrapalhou porque ele não cumpriu o seu papel. Qual seria o seu papel? Seria de que ele, juntamente com Jesus, iam unir os judeus, iam unir Israel em torno de Jesus Cristo. E a família de Jesus iria então restaurar aquilo que foi quebrado de Adão e Eva, e o mundo alcançaria a paz através dos verdadeiros pais, Jesus e sua esposa. Como Jesus Cristo falhou, lá no século XX, então Jesus, ele convoca, ele chama o reverendo Moon para que através do reverendo Moon e sua família, então esse propósito de Deus de trazer paz às nações e às religiões, unir as religiões, ele fosse executado através do reverendo Moon e sua esposa. E eles se declaravam, reverendo Moon e sua esposa se declaravam como os verdadeiros pais da humanidade. Veja que a heresia não para por aí. Segundo o reverendo Moon, esse início, essa nova era, através do próprio reverendo Moon, marca a era do completo testamento. Porque havia o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas como a missão de Cristo não foi completada e o reverendo Moon agora é aquele que vai completar a obra de Cristo, então nele, nessa nova família, nesses verdadeiros pais, se completa a era do completo testamento. Veja o absurdo. Aí eu pergunto, é com esse tipo de heresia que a igreja se une? Que o líder da Assembleia de Deus se une? Mas você vai entender o que está por trás dessa união. Lembra que eu falei para você sobre Robert Miller? Esse homem que foi um dos maiores mentores da ONU, um dos maiores defensores e propagadores da nova era aqui no Ocidente. Olha só, o Robert Miller, ele tem uma história interessante. Ele entrou na ONU através de um concurso de redação sobre o tema governo mundial. Como governar o mundo? Veja que ele foi aprovado justamente num tema sobre governo mundial. E tem gente, eu conheço cristão que duvida, que acha que a ONU não tem nada a ver com isso. A ONU está ali somente para evitar as guerras, tá? Acredita. Ele foi funcionário da ONU por 40 anos, né? Foi secretário adjunto da ONU, veja a importância dele. Ele foi secretário adjunto da ONU, né? Secretário-geral adjunto. E ele era conhecido como profeta da esperança e também foi o pai da educação global. Na verdade, este homem, ele foi o criador do currículo global. Hoje, esse currículo, ele está dominando a educação no mundo. É por isso que você vê tanto problema quando se coloca na educação um ministro, no Ministério da Educação, um ministro que seja criacionista, um ministro que seja cristão. Aí vem todos os progressistas contra, querendo derrubar. Tudo tem uma explicação. Na verdade, é essa agenda globalista que está dominando o mundo, inclusive o Brasil. Robert Miller, ele lançou um livro chamado A Nova Gênesis. Olha o título desse livro, Moldando uma Espiritualidade Global. Por que é que eu falo isso aqui com muita indignação? Porque muitos cristãos dizem que a ONU não se envolve com isso, que a ONU é uma entidade que só busca mesmo evitar as guerras e não sabem de nada. Este homem, ele foi, eu acredito, talvez um dos homens mais influentes da história da ONU. Ele morreu em 2010, mas toda a estrutura para um governo global e para uma religiosidade mundial, ele já deixou pronta. Agora veja bem, moldando uma espiritualidade global, é uma nova Gênesis, ou seja, é um novo início. Por isso hoje é muito comum a expressão o reinício da humanidade. O Klaus Schwab, ele tem um livro sobre isso, o Presidente do Fórum Econômico Mundial. O livro dele é O Grande Reinício da Humanidade. Nada é por acaso, nós estamos dentro de um projeto, infelizmente poucos conhecem.
Olha o que ele diz neste livro, um trecho desse livro. Ele diz assim: a nova religião mundial deve se basear nas verdades que têm sobrevivido ao teste dos séculos. Só uma pausa aqui. Primeiro ele afirma que haverá uma nova religião mundial. E ele diz qual vai ser a base dessa nova religião. Ela vai se basear nas verdades que têm sobrevivido ao teste dos séculos. Eu quero dizer uma coisa aqui muito importante para você, meu irmão. Para você que ainda acredita em Jesus Cristo. Para você que ainda acredita na Bíblia Sagrada. O grande problema é que as verdades do Evangelho elas vão sendo sufocadas aos poucos. O grande problema é que as verdades que nós acreditamos do Evangelho, elas aos poucos vão sendo tiradas da sociedade. E aí ele está dizendo que somente aquelas que sobreviverem é as que vão dar a base para essa nova religiosidade. Isso está muito claro que o Evangelho está fora. Porque todas as nossas crenças, elas são taxadas de discriminatória. E aos poucos nós estamos sendo sufocados. E o que mais me deixa chateado é que tudo isso acontece com o apoio dessa liderança que está aí nas igrejas evangélicas. Vamos lá. Então ele continua dizendo aqui o seguinte: elas quem? As verdades. Elas estão constantemente tomando forma no pensamento humano e por elas as nações unidas lutam. Você está entendendo o que ele está dizendo? Que as verdades que sobreviverão ao teste dos séculos são elas que estão tomando forma no pensamento humano. Eu pergunto a você, quais são as verdades que hoje dominam a mente humana? Quais são as verdades que hoje predominam na mente da nossa juventude? Quais são as verdades que o mundo hoje está defendendo? São todas aquelas que se opõem à fé cristã. Tudo aquilo que antes era certo, hoje é errado. Tudo aquilo que antes era correto, hoje é tido como errado. Tudo aquilo que nós tínhamos antes por imoral, todos os valores familiares, todos os nossos valores morais estão sendo enterrados, jogados fora, eles têm morrido, segundo a linguagem dele, e as que têm sobrevivido são justamente as ideias opostas. São essas as ideias que estão tomando forma no pensamento humano e são essas verdades que vão formar a base para a nova religião mundial. Você está entendendo o projeto que está por trás disso? E aí ele vai dizer o seguinte: o meu grande sonho pessoal é conseguir uma aliança eficaz entre todas as principais religiões e as nações unidas. Você está vendo que esse homem está dizendo que ele tem um sonho de unir as religiões do mundo, mas debaixo dessas verdades que vão sobreviver. É a esse tipo de projeto que os nossos líderes estão se unindo. E aí eu pergunto a você, essa liderança representa o Evangelho? Essa liderança representa realmente o Evangelho de Jesus Cristo? As verdades que nós acreditamos? As verdades que nós lutamos tanto, sabe, para pregar ao mundo? Não, esses homens não representam mais as verdades do Evangelho. Mas vamos lá. Você vai entender por que eu quis falar de Robert Miller e outra coisa. Valeria a pena até fazer um vídeo só sobre as ideias dele. Olha aqui. A produção de uma Bíblia mundial começou com um estímulo forte de Robert Miller, um líder da nova era e assistente vice-secretário-geral da ONU. Veja que existe a ideia de, pelo menos na cabeça dele, de se produzir uma Bíblia mundial, uma literatura que abrangesse, que fosse ecumênica, que tivesse ali tratando dos pontos que unem todas as religiões. Vamos colocar somente aquilo que pode unir num verdadeiro movimento ecumênico ou sincretista. Então, você vê que o texto diz que ele é um líder da nova era. Quer dizer, ele tem a sua religiosidade e ele era o secretário-geral adjunto da ONU. Então, a ONU tem sim religião. E aí, o que acontece? Em 1989, a ONU criou a Organização Internacional da Literatura Sagrada. O propósito dessa organização é tornar os escritos sagrados mundiais mais acessíveis em inglês comum. Esse projeto é agora encabeçado pela Federação Internacional para a Paz Mundial, uma organização de frente da Igreja da Unificação. E aí ele vai dizer que esse projeto ele está encabeçado pela Federação Interreligiosa para a Paz Mundial. Essa federação ela é mais um braço da Igreja da Unificação, ou seja, é uma entidade do Reverendo Moon. Então agora aqui você está vendo que esse projeto da ONU ele foi colocado para ser encabeçado por quem? Por uma entidade do Reverendo Moon. Você consegue associar então
a ONU com o Reverendo Moon, que ele vai cooptando as igrejas do mundo para esse movimento, para unir as igrejas em prol desse projeto. Gente, isso é muito claro. A gente precisa ter esse esclarecimento e dizer não a isso, e protestar contra isso. Nós somos cúmplices, nós somos sim coniventes quando nos calamos diante dessas coisas. Eu estava dando uma pesquisada nisso e vi aqui na Sociedade Torre de Vigia os testemunhas de Jeová. Olha o que eles dizem aqui. A paz mundial virá de que fonte? Aí eles mesmos respondem. Será que a globalização da educação e da religião trará a paz mundial? Este é o sonho de Dr. Robert Miller. Você está vendo que até os testemunhos de Jeová estão questionando? Eles dizem aqui que não, que ou a paz vem, na verdade, de um conhecimento do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, ou se não, nada feito. Até os testemunhos de Jeová estão aqui falando sobre esse projeto do Robert Miller. E a gente evangélico desconhece, sabe? Finge que nada está acontecendo. Do próprio site da Federação para a Paz Mundial, do Reverendo Moon. Olha o que ele diz aqui embaixo, aqui em vermelho. A Federação para a Paz Universal é guiada por uma visão da humanidade sendo uma família global de Deus, vivendo segundo os valores mundiais. Gente, pelo amor de Deus, eles estão criando o que eles chamam de população planetária, quebrando todas as nossas diferenças culturais, religiosas, para nos unir debaixo de uma religiosidade. E ele está dizendo aqui que os valores que eles defendem são valores segundo os valores universais. Eu penso o seguinte, cada um viva crendo segundo aquilo que acredita, mas o que eu queria deixar claro aqui, o que eu estou denunciando nesse vídeo, é que está sendo imposto sobre nós, nós estamos sendo obrigados a abandonar a nossa fé, até às custas de sermos presos, porque tudo aquilo que nós acreditamos está se tornando crime, sabe? Para que tudo seja substituído por valores universais, com o apoio de nossos líderes. Ainda no site da Federação para a Paz Universal, aqui diz, olha, a Federação para a Paz Universal é uma ONG que adquiriu status consultivo geral na ECOSOC, junto às Nações Unidas. O que é ECOSOC? É uma sigla para o Conselho Econômico e Social da ONU. Conselho Econômico e Social. Ou seja, eles são uma ONG religiosa, ou seja, que estão trabalhando para unificar as religiões, mas tem status consultivo da ONU. E você acha que a ONU não tem nada a ver com religiosidade, sendo que tudo está sendo tramado com o apoio da ONU. Na verdade, a ONU é uma instituição criada para fazer do mundo uma grande fraternidade às custas da destruição do cristianismo. Aqui eu quero mostrar para vocês, né, a comitiva dessa Federação para a Paz Universal, aqui a UPF, aqui a sigla em inglês, né? Olha só, a comitiva da UPF e os parceiros do Festival Global da Paz na frente da Baleia, sede da CONAMAD, aqui em Brasília. Ou seja, aqui no centro você vai ver aqui de terno bege aqui o Bispo Manuel Ferreira, ao seu lado direito aqui, no caso da câmera aqui, da tela, o filho do Reverendo Moon e do lado esquerdo um dos diretores dessa federação do Reverendo Moon. Você vai ver aqui também, né, o Festival Global da Paz em Brasília, 5, 6 e 7 de dezembro. E aqui, olha aqui o texto. O Dr. Young Jin Moon, o filho do Reverendo Moon, plantando um IP na Faculdade de Teologia da CONAMAD. Está aqui o filho do Manuel, do Reverendo Moon, plantando o pé de IP. E aqui atrás dele, o Bispo Manuel Ferreira. Aqui você já vê o Bispo Manuel Ferreira de mãos dadas aqui com o filho também, de novo aqui o filho do Reverendo Moon. E por fim, nós vamos mostrar aqui que na época houve alguns protestos aqui em Brasília sobre isso, olha. A Assembleia de Deus em Brasília recebe representante do novo Messias. O novo Messias é o Reverendo Moon, aquele que veio para completar a obra de Jesus Cristo, já que ele não deu conta, não pôde, né? E aqui, interessante, foi esse anúncio aqui, ó, desses protestos da época. Pastor Enoque Lima foi um dos que protestou. Ele fez um documento pedindo o afastamento do Bispo Manuel Ferreira da frente da CONAMAD por causa desses eventos aqui. Olha aqui, Enoque Lima revela detalhes da ligação entre Manuel Ferreira e Reverendo Moon. E aqui o outro do que do lado diz, Bispo Manuel Ferreira e Reverendo Moon
parceria infernal. Eu poderia falar muito mais aqui, mas na verdade eu não quero que o vídeo fique tão longo. Mas no meu próximo vídeo eu vou falar sobre a religiosidade da ONU e aí vamos entrar nesse detalhe da ida do bispo Abner Ferreira lá no Vaticano. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Diante de Deus, todos nós somos indesculpáveis por estarmos em silêncio, por ficarmos quietos diante do massacre que a cultura cristã, que os valores do evangelho têm sofrido. Tantos ataques aos valores cristãos, à Bíblia Sagrada, e nós calados. E o pior de tudo, apoiando uma liderança que está unida com os inimigos da fé cristã, em nome de uma paz sem Cristo, uma paz sem conversão, uma paz que desacredita nos valores bíblicos, nos valores sagrados. Essa falsa paz está custando a destruição da cultura cristã no Ocidente. E nós somos indesculpáveis por sermos cúmplices de tudo isso que está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos.